Você já sentiu que existem momentos em que Deus passa por nós de maneira discreta, quase silenciosa, esperando apenas que alguém o perceba e o honre? A Bíblia conta a história de uma mulher que enxergou a oportunidade de abençoar e, sem saber, plantou a semente para o maior milagre da sua vida. Em 2 Reis capítulo 4, a palavra apresenta a sunamita. Ela não tinha nome registrado na história, mas tinha atitudes que ecoaram no céu. A Bíblia diz que Eliseu, o profeta de Deus, passava sempre por Sunem. E aquela mulher, percebendo isso, insistiu para que ele se hospedasse em sua casa. Uma vez, não por obrigação, mas por reverência à presença de Deus manifestada através daquele homem. O mundo em que vivemos hoje se tornou apressado, desatento. Muitas vezes Deus passa por nós em detalhes, no choro de uma criança, na oportunidade de ajudar alguém, numa palavra que chega no momento certo. E será que temos reconhecido? Ou será que deixamos a presença de Deus seguir seu caminho, porque estamos ocupados demais para perceber? Aquela mulher não pediu nada. Ela não buscou um benefício, não fez barganha espiritual. Ela apenas discerniu. Este homem é um santo homem de Deus, que passa por nós continuamente. 2 Reis 4, 9. Quantas vezes você já discerniu a presença de Deus te visitando em situações simples e deixou passar? Hoje, a voz de Deus te alcança através desta mensagem. E talvez seja o momento de você olhar para dentro e perguntar: tenho preparado espaço para Deus na minha vida? Ou ele só passa e vai embora porque não encontra lugar? Assim como a sunamita, somos chamados a construir um cômodo em nosso coração. Um lugar onde a palavra habite, onde o Espírito tenha liberdade, onde o sobrenatural possa acontecer. Ela construiu um quarto, colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Um ambiente preparado, confortável, onde a luz jamais se apaga. Que representação linda de como devemos organizar nossa vida espiritual. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: existe esse espaço na sua casa, na sua rotina, no seu coração? Deus não força portas. Ele passa. Mas aqueles que percebem, honram, convidam e preparam espaço, esses vivem o extraordinário. Se essa palavra falou com você, comente agora: eu vou preparar espaço para Deus. A sunamita, ao preparar espaço para o profeta Eliseu, não imaginava que estava abrindo uma porta espiritual para um milagre que há anos parecia impossível. Aquela mulher era rica, tinha posses, influência e tudo o que poderia desejar, menos um filho. Quantas pessoas hoje se encontram exatamente assim? Cercadas de conquistas materiais, com a vida aparentemente resolvida aos olhos dos outros, mas carregando no peito um vazio, um sonho antigo sepultado, uma promessa esquecida, um pedido que nunca foi atendido. E muitas vezes, como a sunamita, já desistiram de orar sobre isso. Já aprenderam a conviver com a ausência, a disfarçar a dor, a seguir em frente, mesmo com a alma incompleta. Mas veja que coisa linda. Eliseu, tocado pela atitude dela, chama seu servo Geazi e diz: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo esse desvelo. Que se há de fazer por ti? 2 Reis 4:13. Ela humildemente responde que está bem, que vive no meio do seu povo, sem fazer pedidos. Isso revela algo poderoso. Quem serve a Deus com o coração certo não faz as coisas esperando recompensa. Mas o céu sempre responde. Porque a Bíblia garante que Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Hebreus 6:10. E é nesse momento que o milagre começa a tomar forma. Geazi, servo atento, percebe e diz: ela não tem filho, e seu marido já é velho. Aquilo que aos olhos humanos era impossível, Deus decide realizar. E Eliseu profetiza: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. 2 Reis 4:16. A reação dela? De quem já havia enterrado aquele sonho. Não mintas a tua serva, homem de Deus. Quantos de nós, quando ouvimos uma promessa que
toca justamente naquela ferida antiga, tendemos a rejeitar, a desconfiar, a não querer reviver a dor da espera. Mas Deus é especialista em ressuscitar sonhos esquecidos. A palavra que eu quero liberar sobre a tua vida hoje é essa. Deus não se esqueceu daquilo que você enterrou. Ele viu as tuas lágrimas escondidas. Ele presenciou aquele pedido que você não ousa mais fazer. E assim como a sunamita, por causa da sua honra, por causa da sua fidelidade, um tempo de restituição está chegando. Prepare-se, porque Deus está visitando áreas da sua vida que você já considerava estéreis. Sonhos antigos vão gerar frutos novos. Promessas esquecidas vão se cumprir porque o céu é fiel. Se você crê nessa promessa, comente agora: eu tomo posse desse milagre. A sunamita recebeu o filho prometido, exatamente como a palavra havia declarado. No tempo determinado, o ventre que antes era estéril, agora abrigava vida. Aquela mulher que já não sonhava mais, passou a carregar nos braços o cumprimento de uma promessa divina. Mas a história não termina aí, e é justamente aí que muitos tropeçam na fé. A Bíblia conta que quando o menino cresceu, certo dia foi ao campo com o pai e começou a sentir fortes dores de cabeça. O pai, sem entender a gravidade, pede que levem o menino para a mãe. E ali, no colo daquela mulher que tanto esperou por ele, o menino morre. Imagine o cenário, o presente de Deus, a promessa realizada, o filho tão esperado, agora morto. O que fazer quando aquilo que Deus te deu parece morrer em suas mãos? Quando a bênção vira motivo de dor? Quando a alegria se transforma em luto? Quantos de nós já passamos por isso? Recebemos um emprego sonhado, um relacionamento abençoado, uma oportunidade incrível, e de repente algo acontece e tudo desaba. E então surgem as perguntas: Deus, por quê? Será que o Senhor esqueceu da promessa? Será que fui enganado? Mas a atitude da sunamita foi diferente. Ela não permitiu que a morte do menino encerrasse a história. A Bíblia diz que ela subiu até o quarto que havia preparado para Eliseu, aquele mesmo lugar onde a presença de Deus era honrada, e ali deitou o corpo do menino sobre a cama do profeta, fechou a porta e saiu. Perceba, ela não correu para lamentar, não anunciou a tragédia, não entregou o menino à morte. Ela levou o problema para o lugar certo. Quantas vezes, ao enfrentarmos crises, corremos para os lugares errados, para pessoas que não podem nos ajudar, para distrações passageiras, para muros de lamentação. A sunamita nos ensina: leve sua dor para o altar. Feche a porta para as vozes externas. Não aceite a sentença da morte sobre aquilo que Deus te deu. Creia que, mesmo quando tudo parece perdido, há ressurreição disponível no ambiente onde Deus habita. Ela parte imediatamente em busca do profeta, e quando questionada pelo marido sobre o motivo da viagem repentina, responde com uma fé que desafia a realidade: vai tudo bem. 2 Reis 4:23. Que lição extraordinária! Ela olhava para o impossível, mas sua boca confessava fé. Porque quem vive pela promessa não declara morte, declara vida. Mesmo quando os olhos não veem, a boca profetiza o milagre. Eu quero te dizer, hoje, não importa o tamanho da dor, não importa se tudo parece ter morrido. Se Deus te prometeu, Ele mesmo vai ressuscitar. Leve sua causa para o lugar certo. E quando te perguntarem como está, responda com fé: vai tudo bem. Se essa palavra falou contigo, escreva aqui nos comentários: vai tudo bem. A sunamita correu até o profeta Eliseu. Ela sabia onde buscar resposta. Não foi atrás de quem a consolasse, não procurou alguém para lamentar junto. Ela foi diretamente a quem carregava a unção que um dia profetizou vida sobre o ventre dela. Ao avistar Eliseu, ela se lança aos pés dele e o servo Geazi tenta afastá-la. Mas Eliseu, discernindo a angústia daquela mulher, declara: deixai-a, porque a sua alma está em amargura. 2 Reis 4:27. E então, ela expõe sua dor. A mulher que havia preferido o silêncio, que não pediu nada,
agora se derrama aos pés daquele que representava Deus para ela. Eliseu não perde tempo. Ele envia Geazi com seu bordão, um símbolo da autoridade profética, para colocar sobre o menino. Mas a vida não volta. Porque há situações na nossa vida que não se resolvem com símbolos, com gestos externos, com formalidades religiosas. Existem milagres que só se manifestam quando a presença de Deus se move pessoalmente sobre aquilo que morreu. E Eliseu vai até a casa, entra no quarto, fecha a porta, ora ao Senhor e então deita-se sobre o menino. Boca com boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Um ato profético de transferência de vida. A Bíblia diz que o corpo do menino aqueceu, mas ainda não se levantou. Eliseu então se levanta, anda pela casa, volta e se deita novamente sobre ele. E nesse momento o menino espirra 7 vezes e abre os olhos. 7 espirros. Um sinal de vida, perfeita, completa. Porque o número 7 na Bíblia representa plenitude. Deus não faz obra incompleta. Quando Ele decide restaurar, Ele devolve não apenas a vida, mas a plenitude daquilo que o mundo declarou morto. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Aquilo que estava morto vai respirar de novo. Aquilo que o médico disse que não tinha, cura. Aquilo que os outros disseram que era impossível. Aquilo que até você desistiu, Deus está visitando hoje. E não será por meio de gestos religiosos, mas pelo toque da sua presença. O que você precisa fazer é como a sunamita: preparar o ambiente, levar a sua dor ao lugar certo, fechar a porta para o mundo e declarar pela fé: vai tudo bem. Porque quando Deus decide ressuscitar algo, ninguém pode impedir. Hoje essa história se renova na sua vida. Deus está devolvendo o fôlego a áreas da tua existência que você já havia enterrado. Creia nisso. Se você toma posse dessa restauração, escreva agora nos comentários: Deus está ressuscitando os meus sonhos. E não saia daqui, porque logo em seguida nós vamos orar juntos. Uma oração forte, cheia de esperança e poder, que eu quero fazer com você. Já volto com ela. Prepare-se agora. Prepare-se agora. Prepare-se. Vamos falar com Deus através da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco na Tua presença, junto com essa pessoa que ora comigo agora. Não importa de onde ela está, se no quarto, na sala, no trabalho, no carro, ou até mesmo em silêncio, com o coração quebrado. Porque eu sei, Senhor, que a Tua presença não está limitada a um lugar físico. Tu és o Deus que invade ambientes, que entra onde ninguém mais entra, que toca onde ninguém mais consegue tocar. Pai, nós te agradecemos pela história da sunamita, que nos ensina a preparar um espaço para Ti, a perceber a Tua passagem, a honrar a Tua presença. Que possamos hoje abrir não apenas as portas de nossas casas, mas principalmente as portas do nosso coração. Que a nossa vida seja esse quarto espiritual onde a Tua presença se sinta bem-vinda, onde haja luz, onde a chama nunca se apague. Deus, eu oro agora por cada pessoa que ouviu essa palavra e lembrou de sonhos antigos. Pessoas que há anos carregam pedidos não atendidos, feridas que o tempo não apagou, promessas que pareceram morrer antes de se cumprir. Senhor, assim como o Senhor visitou a sunamita, visita agora essa vida. Toca, Deus, onde ninguém mais consegue tocar. Restaura a alegria onde havia luto. Levanta os sonhos que estavam sepultados. Ressuscita ministérios que foram abandonados. Cura relacionamentos, restitui saúde. Abre portas onde só havia paredes. Pai, que a fé dessa pessoa se renove. Que ela tenha coragem de, como a sunamita, declarar: vai tudo bem, mesmo diante da dor. Que ela saiba fechar a porta para as vozes contrárias, para as opiniões que não edificam, para o medo que paralisa. Que o quarto do coração dela seja preparado, com a cama da Tua palavra, a mesa da comunhão, a cadeira da adoração.
e o candeeiro da tua luz que jamais se apaga. Senhor, eu oro por milagres, por situações que aos olhos humanos parecem irreversíveis, por causas que a medicina não explica, que os tribunais já encerraram, que as pessoas já desistiram. Mas o Senhor é o Deus que chama à existência as coisas que não existem, que faz reviver ossos secos, que ressuscita filhos mortos, que restaura aquilo que o mundo descartou. Pai, estende a tua mão sobre essa pessoa agora, que ela sinta a tua presença invadir esse ambiente. Que a paz que excede todo entendimento invada a mente, o coração e os pensamentos dela. Que o medo vá embora. Que a angústia perca força. Que a esperança se levante, porque o Senhor não mudou. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Declaro em nome de Jesus que a partir de hoje, novos capítulos começam a ser escritos na vida dessa pessoa. Que aquilo que morreu volte a respirar. Que os projetos parados sejam retomados. Que as promessas antigas se cumpram. E que o testemunho dela ecoe como o daquela mulher. Eu preparei um espaço para Deus, e Ele ressuscitou meus sonhos. Assim eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se essa oração falou com você, eu te convido agora a se inscrever aqui no canal Pedras que Clamam. Ative o sininho para não perder nenhuma palavra que Deus tem preparado para sua vida. Deixe o seu like, porque isso ajuda muito para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de esperança e escreva aqui nos comentários: eu tenho um quarto preparado para Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E a gente se encontra na próxima oração, se Deus quiser.